Então você é o espertinho que quer investir, mas não quer pagar imposto de renda, né? Eu te conheço, sei bem o que vocês querem. Hoje nós vamos ver aqui um tipo de investimento de renda fixa que você consegue sim se expor a setores da renda variável e ainda não precisa pagar imposto de renda. Que loucura é essa? É isso que a gente vai ver daqui a pouco. Antes de mais nada, você que já conhece aqui o canal, já vai soltando aquele like aqui embaixo na confiança, porque você já sabe que esse vídeo não só vai te ajudar, mas também pode ajudar outras pessoas. E isso, logicamente, ajuda aqui o canal. Ainda mais depois desse ato que a gente teve nas últimas semanas. Então o YouTube ele vai entender que esse conteúdo ele é relevante de alguma forma e daí ajudar a gente a voltar novamente aí com força total. E você que está chegando agora, clicou no vídeo por algum motivo, assiste esse vídeo aqui até o final. Se você conseguir absorver o conteúdo de alguma forma, se gostar da forma que, enfim, eu explicar aqui, ou então se simplesmente gostar dos meus belos olhos azuis, já se inscreve aqui no canal também, enfim, deixa o like e tudo mais. Pois bem, amigos, hoje nós vamos falar de CRI e CRA. Você já deve ter ouvido falar sobre esses dois tipos de investimento por aí. Porque assim, eles estão em alta agora, já que a nossa queridíssima taxa Selic também está em alta, então os investimentos de renda fixa tendem a ficar mais atrativos. Você já viu os vídeos aqui do canal, você já deve ter percebido que esse negócio de investir, em sua maior parte, em sua maioria, se baseia em empréstimo de dinheiro para alguém, seja um banco, uma empresa, um fundo, sei lá, ou até mesmo para o governo. No caso do mercado de renda variável, você compra algo na esperança que esse ativo, ele suba de valor ou que ele te rentabilize de alguma forma. Aqui nos CRIs e CRAs não é diferente, tá? Eles funcionam de uma forma bem similar e é justamente o que a gente vai ver daqui a pouco. Porque antes a gente precisa entender o conceito de uma palavra fundamental para que a gente possa, enfim, chegar no consenso aí de como certificados de recebíveis funcionam. Você sabe o que é uma securitizadora? Então, diferente de outros investimentos como Tesouro Direto ou CDB, por exemplo, que você pode encontrar em bancos digitais ou aí na sua corretora, e geralmente são relacionados a empréstimos que você faz e depois o dinheiro cai na sua conta com juros. No caso das securitizadoras, elas não são bancos, tá? Elas são empresas, que são responsáveis por vincular ativos a certificados, que esses certificados podem ser negociados nas corretoras. Basicamente é uma empresa que transforma um prédio, uma casa, algo palpável, sei lá, um loteamento, em um ativo negociável. Lógico, tudo dentro das diretrizes que a CVM determina. Então é tudo certinho, tudo legalizado. Então assim, aqui eu acredito que a coisa mais importante que você precisa entender quando se fala de CRI, de CRA, é que eles são pouco parecidos com a renda variável. Tem a característica de renda fixa, mas eles são um pouco parecidos com a renda variável. Porque por mais que a taxa seja fixa, que você teoricamente saiba o quanto vai ganhar lá na frente, depois que tudo der certo, e que o investimento pareça ser atrativo por conta da isenção do imposto de renda, há um risco quanto o dar certo. Quando a gente fala de CRI, ou quando a gente fala de certificados de recebíveis imobiliários, nós temos uma modalidade de investimento de renda fixa, onde você fornece o dinheiro para algum investimento no setor imobiliário, logicamente. Se esse investimento der certo, maravilha, você recebe tudo certinho, bonitinho, no prazo, sem BO, sem problema. Agora sim, se der errado, você está no sal. Vou dar um exemplo, tá? Imagina que você tem uma empresa que mexe com loteamento, um exemplo. Então você compra os terrenos, compra esse terreno, estrutura ele, posteriormente você vende, Então para fazer essa estruturação, isto é, para nivelar, asfaltar, fazer, sei lá, demarcação de rua, instalação de tubulação de água e esgoto, colocar um meio-fio, enfim, para deixar o negócio pronto para vender, você vai precisar de dinheiro, cara. Tipo assim, muito dinheiro. E para isso, a empresa, enfim, que está começando ali, ela tem a opção de pegar um empréstimo com o banco, pagando um certo juros, ou de vincular esse empreendimento, esse loteamento, a ativos negociáveis. Como assim? Então, transformar esse loteamento em algo que possa ser negociável em uma corretora, por exemplo. Então, nesse sentido, você que é o dono do loteamento, vai entrar em contato com uma securitizadora e essa securitizadora vai fazer o serviço que ela tem que fazer, que é pegar esse loteamento e efetivamente transformar, como a gente já tem comentado aqui. E como ela tem parceria com alguns bancos e algumas corretoras, ela tem capilaridade suficiente para fazer com que esse loteamento chegue da forma mais eficiente possível
as pessoas que têm interesse em investir nisso junto com você. Então, maravilha, o pessoal chega lá, compra o negócio a uma taxa legal, interessante, o loteamento começa a ser feito, né? E o pessoal, né, os teus clientes começam a comprar, é aquela euforia toda, todo mundo comprando as coisas e tá dando tudo certo. Só que agora eu vou te explicar a questão do risco, né? Vamos supor que aconteça alguma coisa e depois de um tempo os lotes já começam a não vender como antes, as coisas começam a não sair como antes. Sei lá, acontece algum problema na economia, ou então acontece algum problema na obra mesmo. Enfim, algum perrengue acontece. E daí acaba que você não tem condições, né, de pagar a securitizadora aquilo que foi prometido, porque você vai pegar o dinheiro e depois você vai precisar pagando para a securitizadora na parcela, que seja, alguma coisa nesse sentido. Dessa forma, sendo que você não vai estar conseguindo arcar com essa dívida, acaba que as pessoas que compraram esses certificados tem um risco de ficar no prejuízo. Nessa hora não tem quem salvem essas pessoas, porque os CRIs e CRAs eles não são acobertados pelo FGC. Para você que não sabe, tá? O FGC ele é o Fundo Garantidor de Crédito, que é como se fosse um seguro. E esse seguro ele garante o pagamento de determinados investimentos. Por exemplo, o Tesouro Direto, o CDB, ele é acobertado pelo FGC, tá? E ele não tem nenhuma taxa a mais que você paga por conta disso. A partir do momento que você começa a investir, você já está automaticamente acobertado pelo seguro, pelo FGC. Como é que ele funciona? Ele consegue garantir aí até R$250 mil por instituição financeira. Então, se você tiver até R$250 mil alocado num CDB, por exemplo, você já consegue ser acobertado pelo FGC. É R$250 mil por instituição e R$1 milhão por CPF. Então você consegue aportar aí 250 mil em até 4 instituições e ter efetivamente esse seguro, né? Estar cobertado por esse seguro. Pode ser que essa instituição quebre, né, esse banco que você emprestou, no caso do CDB, e daí você consegue solicitar o seu ressarcimento, né, dos valores que foram investidos. Pode ser que demore um pouco para chegar na sua conta, pode ser uns 30 dias, 40 dias, mas nada que vai te deixar no prejuízo. Isso é muito importante. Voltando aqui, a gente viu aqui no início do vídeo, com um exemplo triste, né, mas que pode acontecer, tá? O que seria um CRI, que é um investimento voltado ao mercado imobiliário. Antes da gente voltar para a situação de risco, eu vou aproveitar para a gente falar um pouco sobre o CRA, né? Que o CRA basicamente é a mesma coisa do CRI, só que para o setor de agronegócio, né? Do agro. Quando você vai comprar um certificado de recebíveis do agronegócio, você vai fomentar esse setor também. Você vai entender que esse dinheiro ele vai ser direcionado para aquisição, sei lá, de terras ou aquisição de pesticidas, adubo, semente, pesquisas na área do agronegócio, maquinário, enfim, tudo que envolve o agro. Tudo que envolve o agro, o CRA pode ajudar. Agora o que eu vou falar serve para os dois casos, beleza? Para esses dois tipos de investimento. A gente precisa se atentar não só para o risco do calote, né? Porque ao investir neles, você provavelmente, o teu dinheiro vai ficar retido lá por algum tempo, seja 1 ano, seja 6 meses, seja 2 anos. Então assim, na hora da compra, você tem que ter a ciência de que o teu dinheiro vai ficar retido. É interessante também verificar qual que é a taxa que está sendo incidido sobre esse investimento. Se ele é o CDI, se é o IPCA, enfim, aquela coisa básica que a gente precisa ver antes de assinar qualquer contrato, qualquer acordo. Aqui no investimento não é diferente, tá? Você precisa estar atento para essas duas variáveis. Aí, pessoal, assim, a respeito da taxa, é interessante ter em mente que todas essas duas taxas que eu citei, pelo menos, né? O IPCA e o CDI, elas não são fixas, tá bom? Por mais que seja um investimento de renda fixa, essas taxas não são fixas. Elas podem mudar de acordo com o tempo que você deixa lá. E também com o que for acontecendo na economia. No caso do IPCA, por exemplo, se a inflação aumentar, o teu rendimento aumenta. E se ela diminuir, o teu rendimento também vai diminuir. Já para o CDI, como é uma taxa de juros que varia de acordo com a taxa Selic, se a taxa Selic aumentar, né, a gente sabe que tem aquela reuniãozinha do Copom a cada 45 dias, o CDI também vai aumentar. Então, contando que o CDI ele é 0,1% a menos que a taxa Selic, então se ela diminuir, o teu rendimento também diminui. Por isso, meus amigos, nós precisamos ter cuidado quando formos acessar a nossa corretora. Porque, por exemplo, eu vou colocar aqui do lado, tá bom? Aqui, ó, deve estar aparecendo aqui, alguns produtos oferecidos na corretora que eu uso, por exemplo. Eu vou colocar aqui um CRI e um CDB. Para deixar bem pareado aqui, eu vou colocar o tempo de liquidação bem parecido, tá? Então, quando você for olhar lá, você vai ter que ver, poxa, o CDB está me dando 103% do CDI ao ano. A gente tem que considerar isso se a gente deixar pelo menos 1 ano lá, tá? Então, o rendimento ele vai ser proporcional ao tempo que a gente deixar lá. Nesse caso aqui, proporcional até 3/11. Pois bem, sabendo que hoje a gente tem uma Selic de 13,75%,
Então temos um CDI aproximado aí de 13,65% ao ano. Quando a gente for pegar o CDB lá em novembro, né, a gente vai pegar 13,65 menos 22,5 que rendeu. Por que isso acontece? Porque a gente vai pagar o imposto de renda. Então, meu amigo, não vai render 100% do CDI. Se a gente tirar o imposto de renda, a gente vai ter uma rentabilidade real aí de 11,13%, o que é muita coisa, tá? Não tô falando que é pouca coisa, não. Eu só tô falando que é diferente do índice que aparece para você. Você tem que considerar a questão de abatimento desse imposto. Do outro lado da comparação, a gente tem aqui também o CRA da Ecosecuritizadora para financiar uma obra da Klabin, aqui a nossa queridíssima empresa que trabalha na área de celulose, papel. Então, como vocês podem ver, aqui é um CRA, né? Eles devem estar fazendo alguma plantação nova de eucalipto, uma aquisição de alguma fazenda, compra de algum equipamento, alguma coisa nesse sentido. E aqui ela está oferecendo 90% do CDI para retornar o valor no dia 20 de dezembro desse ano. Hoje a gente tem uma Selic de 3,75, então o CDI aproximado aí de 13,65% ao ano, né? Então se a gente pegar 90% desse valor, temos aí 12,29% de rendimento ao ano. Você já deve ter percebido aí que é mais do que 11,13% que a gente tinha ali no CDB, certo? Lembrando que é quase o mesmo período, tá? Então, ao invés de você emprestar para um banco, por exemplo, você vai investir através de uma securitizadora e ao final ela vai te devolver 12,29% de rendimento líquido, né? Então, sem você precisar pagar imposto de renda, tá? Lembrando aqui, pessoal, eu volto a dizer que a taxa atrelada a esse rendimento é o CDI e ele pode variar durante esse período, para mais ou para menos, porque, como eu já falei, é uma taxa atrelada à taxa Selic. Então esse CRA que eu te mostrei é para deixar bem equiparado, tá? Mas também temos outros produtos sendo oferecidos, só que eles podem trazer um pouco mais de risco. A Klabin eu conheço, inclusive invisto nela em bolsa de valores, não é uma recomendação, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, esse hospital eu nunca ouvi falar na minha vida. Se der certo, beleza. Agora, se der errado, você tá entendendo? É um risco. Então, assim, muito cuidado na hora que você vê esse vídeo e passar sem dar o like. Porque se você não deu o like no início do vídeo, eu tô aqui pra te lembrar. Não custa nada, cara. Não custa nada. Me ajuda demais. Pode ajudar outras pessoas, né? Então, coloca aí o like. E se você viu esse vídeo até aqui, já coloca aqui nos comentários a palavra PEQUI, porque daí eu já vou saber quem são os de verdade. Pois bem, pessoal, mais uma coisa que eu queria falar aqui para vocês é que quando vocês vão realizar investimentos no Tesouro Direto, por exemplo, se você tirar o seu dinheiro antes dos 30 dias, você paga uma pequena taxa de IOF. Aqui no certificado de recebíveis você não paga isso, tá? Você não tem isso. Então o valor oferecido ele é inteiramente líquido. Outra coisa que eu queria falar para vocês aqui também a respeito desses investimentos está atrelado ao risco, novamente. Né? Você vai alocar essa grana para a securitizadora e ela vai te fornecer acesso a essas empresas interessadas em investir nesses setores. Novamente, por algum motivo essa empresa que está construindo, financiando, não pagar, aí você tá no sal também, cara. Tá? Então tem um risco de você não receber o dinheiro. Tem uma rentabilidade maior, mas um risco maior, né? Então os CRIs e os CRAs eles não são cobertados pelo FGC e por conta disso possuem um risco maior em outros produtos, né, de renda fixa. Então, pessoal, é isso. Eu queria agradecer a atenção de vocês mais uma vez. Caso tenha ficado alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade para mandar aqui nos comentários. Caso tenha alguma sugestão de vídeo ou qualquer coisa assim, também fique à vontade para colocar aqui. Se você é novo, gostou, agregou conhecimento para você, te ajudou de alguma forma, poxa, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Tem muito mais vídeos aqui sobre conhecimentos básicos de investimentos e eu tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é só, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!